Evangelho escrito por João, capítulo 8, versículo 31 e 32. João 8, 31 e 32. Se a igreja achou, diga amém. Amém. Está escrito assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que creram nele. Redobre sua atenção ao termo aos que creram nele, sinal que Jesus estava falando para crente. Jesus dizia, pois, aos judeus que creram nele. O que Jesus estava dizendo, gente? Se vós permanecerdes na minha palavra. Permanecer aonde, igreja? Na palavra. Verdadeiramente sereis os meus discípulos. Discípulos de quem, igreja? De Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o dono de tudo. Jesus dizia, pois, aos judeus: se vocês permanecerem na palavra, vocês serão os meus discípulos. E o que acontece? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus tem uma palavra muito importante para liberar aqui nessa noite. Deixa eu repetir para ver se o seu glória a Deus ficar mais forte. Deus tem uma palavra, gente, muito importante para liberar nesse culto, para liberar aqui hoje, para liberar nessa igreja, para liberar sobre a sua vida, uma palavra vinda dos céus. Conhecereis a verdade, e a verdade te liberta. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai bendito, Pai santo, Pai glorioso, Deus grandão, Papai, nós te louvamos, Deus. Ah, meu Deus, é o momento da tua palavra. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala, Pai, aquilo que nós necessitamos, Pai, ouvir de ti. Ministra sobre nós, sobre a tua igreja, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais. Nos ensina, Deus, o que é essa verdade. Nos ensina, Deus, como sermos libertos no Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Podeis assentar, mas aplaudindo o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor, menina dos olhos de Deus, os 4 livros das Sagradas Escrituras que se ocupam em narrar para nós o Evangelho, ou seja, que se ocupam em narrar para nós a vida e a obra de Cristo aqui na terra, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles têm a mesma estrutura de histórias, de acontecimentos e de fatos. Contudo, cada um deles vai revelar para nós, cada um desses livros vai nos apresentar o Senhor Jesus de uma maneira diferente. O Evangelho escrito por Mateus, por exemplo, ele nos apresenta o Senhor Jesus como o Rei dos Reis, aleluia, aquele que veio para reinar sobre tudo e sobre todos, aquele diante do qual, naquele grande dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Quem é esse, igreja? É Jesus, no livro de Mateus.
O Evangelho escrito por Marcos, ele vai nos apresentar o Senhor Jesus como o servo bom e fiel, aquele que, em detrimento de ser quem ele era, Deus na face da terra, ainda assim ele veio para servir. Ele veio para servir a todos. Ele veio para servir e serviu com excelência. Quem é esse? É Jesus Cristo no livro de Marcos. O Evangelho, segundo escreveu Lucas, ele vai nos apresentar o Senhor Jesus como o homem perfeito, aquele que não erra, aquele que não falha. Jesus, aquele que não vacila, aquele que não mente, o homem perfeito, Jesus Cristo, o exemplo, o modelo, o padrão do que é ser alguém santo e separado aqui nessa terra, do que é ser alguém santo e separado exclusivamente para fazer não a vontade do homem, não a vontade da terra, mas a vontade do céu, a vontade de Deus, a vontade do Pai. Quem é esse, igreja? É Jesus Cristo, no Evangelho escrito por Lucas. E no Evangelho escrito por João, ele nos apresenta o Senhor Jesus como o Filho de Deus, aleluia, o legítimo Filho de Deus, aquele que desceu do céu, aquele que deixou o seu lugar de glória lá no céu para habitar aqui, no meio de nós, mas não habitar aqui como qualquer um, não, habitar aqui cheio de graça, habitar no meio de nós cheio de misericórdia, habitar no meio de nós cheio de bondade, habitar cheio de sabedoria. Jesus habitando no meio de nós cheio de verdade. Quem é esse? É Jesus Cristo, aleluia, no livro escrito por João, o legítimo Filho de Deus. E o Filho de Deus desceu do céu com uma missão. Qual missão, pastor? A missão de nos curar, gente. Nos curar de quê? De todas as nossas doenças. Nos curar de todas as nossas enfermidades. Doenças e enfermidades do corpo e da alma. Jesus, o Filho de Deus, desceu do céu com uma missão. A missão de nos limpar, gente. Nos limpar de quê, pastor? De todas as nossas sujeiras. Jesus limpa. Nos limpar de todas as nossas manchas. Jesus limpa. Jesus, o Filho de Deus, desceu do céu com uma missão. A missão de nos redimir. Nos redimir de quê, pastor? De todos os nossos erros. Nos redimir de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões. O Filho de Deus desceu do céu com essa missão. Então o retrato que o Evangelho de João faz de Jesus é um retrato do Jesus Filho de Deus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? O Filho de Deus, aquele que desceu do céu, aquele que deixou o lugar de glória para vir aqui habitar no meio de nós. E o livro de João, ele nos mostra isso. Jesus veio com a missão de operar milagre na nossa vida. Jesus veio com a missão de nos conduzir cada um de nós à salvação da nossa alma. Salvação que é um dom gratuito de Deus, sim, mas reservado somente àqueles que creem que Jesus é o quê? O Filho de Deus, que Jesus é o ungido de Deus, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, que Ele é o nosso Yeshua HaMashiach. Para esses que creem, Ele trouxe salvação. Jesus é a nossa salvação. Jesus é aquele que desceu do céu para nos trazer salvação. E ali no Evangelho escrito por João, nesse texto que nós lemos, Jesus estava ministrando, discursando dentro de um templo. E ele estava ministrando e discursando diante de quem? Anota aí, diante de judeus, diante de fariseus, diante de todos os líderes religiosos daquele tempo. E Jesus estava fazendo o que ali, pastor? Ministrando, defendendo justamente a sua identidade e a sua missão como Filho de Deus,
o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. Unigênito, que significa o único da sua espécie, o único que desceu do céu, mas ele deixou um lugar de glória, morreu numa cruz para se tornar o Filho primogênito. Primogênito, que significa o primeiro de muitos, o primeiro de muitos que vão morar com ele e com o Pai lá nos altos céus. O Filho unigênito se fez o Filho primogênito. Sabe por quê? Por amor à sua vida, por amor à minha vida. E Jesus, bondoso como Ele é, estava ali pregando, ministrando, defendendo a sua identidade e a sua missão como Filho de Deus, aquele que desceu do céu. Só que enquanto Jesus ministrava e defendia a sua identidade, Ele falava de coisas que os homens ali não entendiam. E não entendiam por quê? Porque Jesus, mesmo estando na terra, continuava falando acerca das coisas do reino dos céus. E os homens não entendiam. Por que não entendiam? Porque os homens estavam com a mentalidade presa nas coisas da terra. E olha aqui para mim, a grande verdade é que todo e qualquer ser que vive com a mentalidade presa nas coisas da terra, nunca vai entender acerca das coisas do reino dos céus. E Jesus estava na terra, mas falava das coisas do alto. Jesus estava na terra, mas falava das coisas do céu. Aleluia! Como assim, pastor? Versículo 12, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Está falando de coisas do reino. Os homens não entenderam e por isso questionaram. Aí no versículo 16, Jesus vai dizer: o meu juízo é verdadeiro, porque eu não sou só, eu e o Pai somos um. Está falando de coisas do reino e os homens não entenderam, por isso questionaram. Aí no versículo 23, Jesus vai dar a cartada final. Ele vai dizer: vocês que se acham sabedores da lei, que se acham os donos da verdade, vocês são de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo. Eu, Jesus, não sou desse mundo. De novo, falando das coisas do reino. Os homens com a mentalidade presa nas coisas da terra não entenderam e por isso questionaram. Aí vem o versículo 30, aleluia. O versículo 30 vai dizer que, dizendo Jesus essas coisas, o que aconteceu? Lê aí. Muitos creram nele. Uau! Mesmo sem entender, nós temos que crer. Deixa eu repetir. Mesmo sem entender, quando algo é de Deus para a sua vida, você precisa crer. Muitos creram nele. E nesse exato momento Jesus para e percebe: uau, muitos creram. Então ele se vira não para os líderes religiosos, ele se vira não para os mestres da lei, não para os que estavam cheios de si, não para aqueles que se achavam os detentores da verdade. Está escrito aí, ele se vira no versículo 31 para os judeus que creram nele, aleluia, e vai dizer: se vocês permanecerem na palavra, aleluia, vocês serão os meus discípulos. E aqui vai um grifo do pregador. É como se Jesus estivesse dizendo assim: mesmo que vocês não estejam entendendo nada, mas permanece naquilo que eu falo, permanece naquilo que eu mando, permanece naquilo que eu oriento, permanece naquilo que eu determino, permanece na palavra, que vocês serão promovidos. Como assim, pastor? Promovido? Sim, vocês vão sair da condição de seguidor e vão entrar na condição de discípulo. Mas não é a mesma coisa? Seguidor e discípulo não é a mesma coisa? Claro que não, gente, muito pelo contrário. Seguir Jesus qualquer um segue. Seguir Jesus você segue de longe. Seguir Jesus você segue cheio das suas vontades. Seguir Jesus você segue do teu jeito. Agora, ser discípulo, não.
Ser discípulo, eu renuncio a minha vida para viver o que Ele quer. Ser discípulo, eu tenho que andar junto com Ele. Para ser discípulo, eu tenho que ter comunhão com Ele. Para ser discípulo, não tem tempo para fazer um pecadinho de estimação. Não, ser discípulo é diferente de ser seguidor. E Ele vai dizer: uau, quem permanece na palavra se torna discípulo. É promovido. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quem permanece na palavra. Tem outro jeito não, pastor? Tem não. Não tem jeitinho brasileiro? Não tem. Só vai virar discípulo quem permanece na palavra. Tá doendo, mas eu permaneço na palavra. Tô sentindo, mas eu permaneço na palavra. Estão tocando na minha ferida, mas eu permaneço na palavra. Estão me perseguindo no trabalho, mas eu permaneço na palavra. Permanecer na palavra. Jesus está dizendo: quem crê e permanece na palavra é promovido a discípulo. Aí sim vem o versículo 32, ou seja, só para quem crê, só para quem foi promovido a discípulo porque permaneceu na palavra. Aí vem o versículo que a gente gosta de citar, aí vem o versículo que a gente gosta de gritar, aí vem o versículo que a gente gosta e quer tomar posse. Mas olha aqui para mim, só vive o 32 quem atende às condições do 31. Quer conhecer a verdade para ser liberto? Então primeiro tem que crer, tem que permanecer na palavra e ser promovido a discípulo. Quem aqui está disponível? Quem aqui está disposto a atender os requisitos de Jesus? Aí vem o 32, o versículo tão conhecido aqui no nosso meio e conhecido até mesmo fora das fronteiras do cristianismo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas sabe algo que ninguém nunca te disse? Esse versículo começa com E. Se começa com E, é porque ele é a continuação do que vem antes. Não tem como eu aplicar só o 32. Ele começa com E. Depois de você fazer tudo que está no 31, E acontece contigo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é palavra profética para a sua vida, crente. Recantarai alabadá, serei cantarás. Recantoi adabadachô de cantarai. A igreja consegue perceber que Jesus estabeleceu aqui nesses dois versículos uma verdadeira sequência de etapas. Você consegue perceber que ele determinou aqui uma sequência, um passo a passo, um tutorial, uma sequência de etapas? Como assim, pastor? Está claro, está óbvio. A primeira etapa é crer. A segunda etapa, aleluia, é permanecer na palavra. A terceira etapa é ser promovido à condição de discípulo. A quarta etapa é conhecer a verdade. E a quinta etapa, alcançar a libertação que só essa verdade traz. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que todo e qualquer ser que busca por libertação, seja em que área for, seja de que situação for, só vai alcançar a libertação se seguir essa sequência de etapas estabelecidas pelo Senhor. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: só quem crê em mim, só quem crê, aleluia, tem condições de permanecer na palavra. Quem não crê, não tem condições. Só quem permanece na palavra terá condições de algum dia ser promovido a discípulo. Só quem é promovido a discípulo terá condições de conhecer a verdade. E só quem conhece a verdade
terá condições, aleluia, de viver uma libertação, de alcançar a libertação, de usufruir da libertação que Ele traz para nós. Essa é a sequência que o Senhor Jesus estabeleceu: crer, permanecer na palavra, se tornar um discípulo, conhecer a verdade e ser liberto por essa verdade. Sem atingir esses requisitos, não tem como viver a libertação que o Senhor Jesus trouxe do céu para liberar sobre a nossa vida. Eu não tenho a menor dúvida que essa mensagem do Senhor Jesus, ali naquele tempo, no meio daquelas pessoas, fez com que os homens se fizessem duas perguntas. Aleluia! E eu tenho certeza que essa mesma mensagem tem condições de fazer com que cada um de nós aqui se façam essas mesmas perguntas. E sobre essas duas perguntas que são cruciais, é que está estabelecido o propósito central dessa mensagem aqui de hoje. Pastor, que perguntas são essas? Primeira pergunta: de que verdade é essa que o Senhor Jesus estava falando? Que verdade é essa que é capaz de produzir libertação em nós? Libertação não nos de fora, libertação nos crentes, porque Jesus estava ministrando aos crentes. Que verdade é essa? Segunda pergunta: o que é conhecer essa verdade? Ou que nível de conhecimento eu preciso ter dessa verdade para ser de fato liberto por ela? Ou para viver a libertação que existe nela? São duas perguntas cruciais, que se você ainda não se fez na sua vida, hoje é a oportunidade de você se fazer. Sobre essas duas perguntas, aleluia, está a raiz central da mensagem que Deus quer liberar aqui nesta casa no dia de hoje. Aleluia. Primeira pergunta: que verdade é essa que Jesus estava mencionando? Que verdade é essa que produz libertação? O dicionário vai dizer que verdade é aquilo que é reto, verdade é aquilo que é sincero, verdade é aquilo que é concreto, verdade é aquilo que não tem variação de dúvida, é algo exato, verdade. Mas todos nós sabemos que quando se trata da verdade que nós vemos aí fora, a verdade do homem, a verdade da terra, a verdade humana, aleluia, não é bem assim que as coisas funcionam. A igreja sabe tanto quanto eu que a verdade do homem, na verdade, ela não liberta ninguém. A verdade do homem, ela escraviza. A verdade do homem é sempre uma verdade parcial. A verdade do homem é sempre uma verdade manipulável ou manipuladora. A verdade do homem é sempre uma verdade cheia de intenções. A verdade humana, a verdade da terra, a verdade do homem, a verdade humana é uma verdade que sempre vai ser tendenciosa aos interesses daqueles que se dizem os detentores da verdade. Então definitivamente não era desse tipo de verdade que Jesus estava falando. Jesus estava trazendo ali um conceito de verdade diferente. Jesus estava trazendo para eles um conceito de verdade que não tem natureza na terra, não tem origem na terra. Jesus veio do céu, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o Filho de Deus que desceu do céu. Então o conceito de verdade que Ele vai trazer é do lugar de onde Ele veio. Jesus estava trazendo ali um conceito de verdade que tem origem e tem natureza lá nos altos céus. Portanto, se é uma verdade que tem natureza e origem no céu, não é uma verdade passageira. A verdade que Jesus traz ali não é uma verdade momentânea, não é uma verdade parcial, não é uma verdade manipulável, muito menos manipuladora, não. O conceito de verdade que Jesus estava trazendo é um conceito de verdade imutável. O que é isso, pastor? Não muda. É um conceito de verdade inviolável. O que é isso? Ninguém é capaz de violar. O conceito de verdade que Jesus estava trazendo é um conceito de verdade absoluta. Independente de qualquer coisa, sempre será a verdade. Ah, pastor, não entendi. É aquela verdade, aleluia, que o homem não viola, o homem não muda, independente daquilo que o homem diga para você, essa verdade de Jesus vai continuar sendo verdade.
É aquele tipo de verdade que as circunstâncias não mudam, não violam. As circunstâncias, independente de quais sejam, nunca vão mudar essa verdade. O conceito de verdade que Jesus estava trazendo é o conceito de verdade que o ambiente, o cenário, as pessoas, ninguém tem condições de mudar, de alterar, de violar, independente de qualquer coisa, é absoluta, vai continuar sendo verdade. Pastor, fala logo, que verdade é essa que Jesus estava falando? Eu te digo, é a verdade 3 em 1 do céu. Verdade 3 em 1, o que é isso, pastor? Anota aí, João 17:17, está escrito que a palavra de Deus é a verdade. Verdade número 1, a palavra. Essa palavra aí que está na tua mão, essa palavra que está sendo ministrada, essa palavra que Jesus libera sobre a sua vida, ela é a verdade. 1 João 5,7 está escrito que o Espírito, Ele é a verdade. Verdade número 2, o Espírito Santo é verdade. O Espírito Santo é a verdade de Deus sobre a sua vida. E João 14,6, ali o próprio Senhor Jesus disse: eu sou a verdade. Verdade número 3, Jesus Cristo. Olha aqui para mim. A verdade 3 em 1 do céu é a verdade revelada na palavra, revelada no Espírito, revelada em Jesus Cristo. Essa é a verdade da qual Jesus estava falando. Essa é a verdade tríplice que se une em um só propósito. Qual? Libertar o crente de tudo aquilo que tem aprisionado ele nesse mundo. Libertar o crente de tudo aquilo que desagrada ao Deus. Libertar o crente de tudo aquilo que leva-o para longe da face de Deus. A verdade da palavra, a verdade do Espírito, a verdade de Jesus Cristo. Essa é a verdade que Jesus estava liberando sobre o povo ali naquele tempo. Essa é a verdade que Jesus está liberando sobre nós nessa noite, através da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Sabe essa insônia aí que está te perturbando? Jesus quer te libertar dela, através da palavra, através do Espírito, através do nome do Senhor Jesus. Sabe esse pecado que você não consegue sair dele, um pecado que te puxa como uma areia movediça? Jesus tem libertação para ele, através da palavra, através do Espírito Santo, através do nome do Senhor Jesus. Sabe essas amizades que te levam para longe da vontade de Deus? Jesus tem libertação. Relacionamentos que Deus não se agrada, Ele tem libertação. Jesus tem libertação através da palavra, através do Espírito, através do nome do Senhor. Jesus tem libertação para nós. Agora que você sabe de qual verdade Jesus estava falando, que não é qualquer verdade que o seu amigo te conta, não é qualquer verdade que o seu colega te conta, não, é uma verdade imutável, é uma verdade inviolável, é uma verdade absoluta. A palavra, o Espírito e Jesus Cristo, a verdade 3 em 1 do céu sobre a sua vida. É essa verdade que ele estava falando. Agora que você já sabe da verdade, vem a segunda pergunta: o que é conhecer essa verdade? Ou qual nível de conhecimento eu preciso ter dessa verdade ao ponto de ela me libertar, ao ponto de ela me tirar de tudo aquilo que desagrada ao Pai, tudo aquilo que desagrada ao céu, tudo aquilo que mesmo que os homens não vejam, o céu está vendo. Qual o nível de envolvimento que eu tenho que ter com essa verdade? Qual o nível de conhecimento para ela de fato me libertar? Não da boca para fora, mas me libertar de fato e de verdade. Perceba aí que o texto ele é claro, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sei que vocês estão impactados, mas vamos repetir isso todo mundo junto, no tempo 3? 1, 2, 3. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uau! Parece fácil. Parece fácil. Vamos pensar junto?
quantas pessoas você conhece, não precisa dizer o nome, quantas pessoas você conhece, que conhecem a verdade da palavra, que conhecem a verdade do Espírito Santo, já foram até batizados, já conhecem a verdade de Jesus Cristo, mas vivem aprisionados, presos a pecados, presos a perdão não liberado, presos a mágoas que puxam para baixo, presos à vontade contrária à vontade de Deus, presos a relacionamentos que desagradam a Deus, presos a tudo aquilo que está levando pelo caminho largo. O caminho estreito é aqui, mas eu estou preso a coisas que me levam para o caminho largo. Quantos você conhece? Como assim, pastor? Se o texto está dizendo que é só conhecer a verdade que ela liberta, como pode ter um monte de pessoas que conhecem, mas estão aprisionados? É mistério, não é mistério? Vamos falar de um que todos nós conhecemos, Satanás, que um dia, antes de ser Satanás, ele foi Lúcifer. Sabe o que quer dizer Lúcifer? Anjo de luz. Sabe onde ele morava? Numa casa melhor que a nossa, lá nos altos céus. A família dele era melhor que a nossa, anjos e o Senhor. Lúcifer. Será que Satanás conheceu a palavra? Conhece mais do que qualquer um de nós. Será que Satanás conheceu o Espírito Santo? Ele morava lá, gente. Será que Satanás conheceu Jesus Cristo? Só na tentação ele passou ali 40 dias e 40 noites com ele. Satanás conheceu a palavra, conheceu o Espírito e conheceu Jesus Cristo. Então por que ele não foi liberto? Porque ele vive em função do que é mal. Nós temos que procurar na palavra respostas para mistérios como esse. Olha o que a própria palavra de Deus diz em João 8,44. Eu vou esperar você abrir. João 8,44. João 8,44. João 8,44. Está escrito assim: Ele quem? O diabo. Ele foi homicida desde o princípio. A melhor parte vem agora. E não se firmou. Aonde, gente? Não se firmou aonde, gente? Então ele conheceu, mas não se firmou. Se ele não se firmou, por isso está escrito: não há verdade nele. Qual a revelação que eu trago para você? Isso é sério, você leva para o resto da sua vida. Não basta só conhecer, porque conhecer por conhecer, Satanás conheceu e se tornou o que ele se tornou. Tem que conhecer e se firmar, tem que conhecer e se alicerçar, tem que conhecer e permanecer aonde? Na palavra. Permanecer na palavra. Ele conheceu, mas não permaneceu. O importante não é começar bem. Satanás, quando era Lúcifer, começou bem, mas no meio do caminho se tornou quem se tornou. Olha aqui para mim, o importante não é começar bem, o importante é permanecer na palavra, permanecer na verdade, se firmar na verdade, se alicerçar na verdade, se alimentar da verdade, conhecer e prosseguir e conhecer a verdade, não parar, não largar de mão, não deixar de lado, não desistir, não abre mão da verdade. Ele conheceu e não se firmou. Com certeza você conhece alguém que conheceu e não se firmou. Lembra daquele irmãozinho? Lembra daquela irmãzinha que era uma bênção nas mãos de Deus? Conheceu, mas não se firmou. Onde está hoje? Está lá fora, está distante. Lembra daquele que era uma bênção? Conheceu, mas não se firmou. Não se firmou, hoje está distante. Não basta conhecer, é necessário conhecer e permanecer. Se firmar, se alicerçar nessa verdade. Aleluia. Pastor, então está errado a Bíblia? Claro que não. Isso é uma questão de tradução, gente. Nós estamos lendo a Bíblia no idioma português.
E ela não foi escrita em português. O conceito de verdade aqui, o conceito de conhecer aqui no original, não é o conceito que eu e você temos de conhecer. Enquanto uma pessoa na rua, conheci o irmão Valmir, encontrei no ônibus. Não é desse tipo de conhecer. Não é o conhecer intelectual, que eu leio e conheço. Não é um conhecer a título de ter a informação. Eu li o jornal e conheço o que está escrito. Não é isso. Esse conhecer que a palavra de Deus diz é um conhecer de se relacionar. Quem é leitor da Bíblia aqui sabe, quando Isaac foi casar com Rebeca, o que está escrito? Isaac conheceu Rebeca. Por quê? Porque se relacionou, se envolveu. É um tipo de conhecer, experimentar. É um tipo de conhecer, se relacionar. É um tipo de conhecer e se aprofundar em conhecer, trocar experiências. É desse tipo de conhecimento que a palavra está dizendo. Olha aqui para mim, não perca o foco. Quem aqui já foi na praia? Tá pouco. Quem aqui já foi na praia, gente? Opa! Na praia nós encontramos 3 tipos de pessoas. Vou contar essa ilustração para te ensinar o que é o conhecer que Jesus estava aqui dizendo. Na praia nós encontramos 3 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa, aquele que não sai da areia. Seja ali brincando na areia ou debaixo do guarda-sol, mas não sai da areia. Conheceu a praia? Conheceu, de fato está na praia, mas não saiu da areia. O segundo tipo de pessoa que vai na praia, reverendo Valmir, é aqueles que vão com a água até o joelho. É o maço, que vai com a água até a cintura. Margem de segurança, é o medo de se afogar. Conheceu a praia? Conheceu, mas foi com a água até a cintura. E o terceiro tipo de pessoas que vai à praia é aquele que vai lá no meio, que a gente que está na areia fica olhando e diz uau, e nada, e mergulha, e vai lá na ilha, que está lá no final, dá um tchau para a gente e volta nadando. Uau! Os 3 tipos conheceram a praia? Sim. A experiência dos 3 com a praia foi a mesma? A experiência dos 3 com a praia foi a mesma? Não. Os 3 conheceram, mas quando a gente vai à praia, não basta conhecer, tem que usufruir o que ela traz de melhor, Mateus. Quando se trata de Jesus Cristo, quando se trata da palavra, quando se trata do Espírito Santo, não basta conhecê-los, tem que usufruir o que eles trazem de melhor. Então vamos ressignificar esse conhecereis. Experimenteis a verdade, viveis na verdade, firmeis na verdade, que aí sim a verdade vos libertará. Você pode dar um glória a Deus? A verdade ainda liberta. É o nosso conhecimento dela que está pouco, está raso. O nosso conhecimento dela que está até o joelho. E para ser liberto por ela tem que mergulhar no profundo. As coisas de Deus têm que ser no profundo, porque aí sim desce do céu uma libertação, que tudo aquilo que está na nossa vida, que pela vontade de Deus não é para estar, Ele vem e liberta. Essa verdade 3 em 1, Ele vem e liberta de uma maneira que você nem imagina. Ele vem e liberta, Ele te tira do mal, te tira do poço, te tira da lama, tira do pecado, arranca das más amizades, arranca das más influências. Ele arranca até da opressão maligna, porque a verdade que vem do céu, ela é uma verdade que produz libertação na nossa vida. Só que nós precisamos conhecer essa verdade, não conhecer superficialmente, conhecer essa verdade ao ponto dela produzir libertação na minha vida. Vamos ficar de pé? Jesus quer produzir libertação sobre a vida de cada um de nós através da palavra, através do Espírito Santo, através do nome do Senhor. Posso te trazer uma informação? Não se espante. Todos nós carecemos de libertação em alguma área, em algumas circunstâncias da nossa vida.
As áreas são diferentes, sim, mas a necessidade é de todos. Tem gente aí que precisa ser liberta do pecado, porque o conhecimento da verdade está raso. Tem gente aí que precisa ser liberto da mágoa, do rancor, sinal que o conhecimento da verdade está raso. Tem gente aí que precisa ser liberto das amizades, que consegue mexer na cabeça e levar a pessoa para o caminho errado, precisa de libertação, sinal que o conhecimento da verdade está raso. Tem gente que precisa ser liberto do mundo. O mundo atrai, não atrai? O mundo é um prato, não é um prato? Mas a palavra de Deus diz que quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus, inimigo da verdade. Como que a verdade vai libertar desse jeito? Então tem muitas coisas que todos nós carecemos de libertação, e eu vou citar uma aqui, apenas uma, que eu tenho certeza que assim como eu preciso, você também precisa se libertar dessa uma coisa. Isso aí é unânime, todos nós precisamos nos libertar, sabe de quê? De nós. Eu preciso me libertar de mim. Vamos repetir isso junto? No tempo 3, 1, 2, 3. Eu preciso me libertar de mim. Por quê, Márcio? Porque eu sou pecador, porque eu sou falho, porque eu sou limitado, porque eu sou sujo, porque eu não valho nada, e eu preciso da graça dele todo dia na minha vida. Você precisa da graça dele todo dia na sua vida, para libertar de nós mesmos. Por vezes, o maior inimigo da nossa caminhada, sabe quem é? Somos nós. E é desse tipo de libertação que Jesus quer produzir, que Jesus quer trabalhar, que Jesus quer operar no meio de nós nessa noite. Vamos encerrar louvando com plena adoração. Faça desse louvor a sua oração particular. Se você pedir, ele atende. Se você pedir, ele opera. Já foi falado aqui hoje que operando Deus, ninguém impedirá. Jesus quer operar a libertação no meio de nós. Quem será que pode impedir? Quem será que pode impedir? Vamos louvar a Deus. Está em tuas mãos, Pai. É assim mesmo, crente. Às vezes a gente não entende nem o que a gente faz. Necessidade de libertação. E só a graça. Sem a graça dele, nós estamos perdidos. Fala com o teu povo, Deus. Fala com a tua igreja. Toca nos corações. Às vezes o bem que você sabe qual é, você não consegue fazer. Mas o mal que você não quer, bate na tua porta e você cede. Opera a libertação no meio da tua casa, Deus. Liberta dos pensamentos equivocados. Liberta da visão distorcida. Liberta dos desejos da carne.
Liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Cante. Jesus estiver aqui, eu sei, eu vejo o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de vontade. Espírito, a verdade reina sobre a carne, a verdade reina sobre a carne, a verdade reina sobre a carne. Ser a sua casa. Se Jesus estiver aqui, eu sei, eu vejo o pecado. Então enche até que não haja mais espaço. Eu sou a presença do meu Deus. Canto e agalaga. Deus é contigo, minha irmã. Pega a tua vitória, pega a tua bênção. Mesmo que se levantem contra ti, Deus está contigo na caminhada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rápida para respeitar o horário. Quem aqui hoje, ouvindo essa palavra, sendo tocado por Deus, sendo tocado pela verdade do céu, o Espírito tocou seu coração, decide agora, nesse instante, entregar a sua vida para Jesus? Faz o sinal com a sua mão, só quero orar pela sua vida. O Espírito Santo já me falou que tem pessoas aqui que precisam se render a Ele. Só faz um sinal com a sua mão. Vou orar pela sua vida para você não perder a bênção que foi liberada sobre a sua vida hoje. Cadê? Onde está a pessoa que vai entregar sua vida hoje para o Senhor Jesus? Ah, irmão, entregar eu já entreguei, mas os caminhos tortuosos dessa vida me levaram para distante. Pois bem, Deus quer reconciliar. Deus quer reconciliação. Jesus quer te ligar novamente ao trono da graça. A verdade do céu está aqui no meio de nós. Cadê? Onde está a pessoa que vai entregar sua vida ao Senhor para ser reconciliado? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos orar pela sua vida. Mas o Espírito de Deus é tão bom que Ele está me dizendo: tem mais. Cadê? Onde está o próximo? Faz o sinal com a sua mão. Você que precisa entregar sua vida para Jesus. Você que precisa voltar para Jesus. Cadê? Faz assim. Faz assim, faz assim. Eu te amo. Eu amo a sua vida. Jesus está dizendo: eu amo a sua vida e não posso te perder. Reconcilia, reconcilia, reconcilia. Eu já estive no lugar que você está hoje, hein? Uma informação: não nasci em berço evangélico.
Houve um dia que eu precisei romper. Aleluia, glória a Deus. As pessoas estão vindo, pode vir aqui na frente. Casal ali, pode vir aqui na frente. Incentive aí quem está do seu lado. Pergunta aí, você está firme com Jesus? Se Jesus voltar agora, Jesus está liberando libertação. Gente, não é brincadeira, libertação. Se você que está aí carece de libertação, seja lá o que for, vem aqui na frente. A verdade de Deus está aqui no meio de nós. Se enquanto eu estiver orando, Deus te tocar, não limite o agir do Espírito Santo. Deixa Ele te trazer aqui na frente. Vamos orar, eu peço os obreiros que me ajudem. Presbítero Valmir, cadê o presbítero Valmir? Presbítero Valmir.